Sejam todos bem-vindos ao Por Trás da Caixa Preta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o nosso primeiro vídeo e que deram seus feedbacks em nossas redes sociais. Hoje eu vou conversar com Thaís Vasconcelos. Ela é atriz, produtora e dramaturga aqui de nossa cidade. Então ela está aqui com a gente hoje e vai contar um pouco da história dela. Oi, gente, meu nome é Thaís Vasconcelos, eu sou atriz, dramaturga, produtora, designer, eu sou um montão de coisas, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de atriz. Eu nasci aqui em Manaus e moro aqui em Manaus, me formei na Universidade do Estado do Amazonas em teatro e também me mestrei na Universidade do Estado do Amazonas pelo programa de Letras e Artes. Minha pesquisa foi sobre dramaturgia. É bem diferente, tá? Porque eu sou atriz e acabei indo para dramaturgia, porque eu sou um pouquinho de tudo. E essa minha pesquisa foi sobre o início da dramaturgia no Amazonas. Então, é bem antigo. Lá no final do século XIX, quando veio um cara para cá, chamado Lima Penante, e foi um dos primeiros a trazer teatro para o Amazonas. Então, é bem legal, é sobre a história do nosso estado. E, bom, essa é a minha formação, né? E agora... eu acho que eu posso falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Bom, tudo começou quando eu nasci, não, mentira. Tudo começou em 2017, eu fiz teatro na escola. E a minha diretora, que era a Taniuska Souza, acabou me convidando para o grupo dela, que era um grupo amador, que chama Ação em Cena. Ele existe até hoje, mas ele está meio inativo. E aí, um mês depois que eu entrei na companhia dela, eu já estava me apresentando no Teatro Amazonas, com a peça Muito Barulho por Nada. Em seguida, a gente entrou no Festival de Teatro em 2007 ainda, com a peça Ainda Ontem, que fala sobre a ditadura militar. Esses foram os meus 2 primeiros trabalhinhos aí no Teatro Amador ainda, né? Eu era muito nenenzinha. E aí eu descobri que aquilo era aquilo que eu queria fazer já nesse momento. Minha mãe também foi atriz, então eu tive um pouquinho de influência por conta disso. Ela foi atriz do TESC, do Teatro Experimental do SESC, na década de 70. E eu soube disso bem depois, afinal, ela não falava muito sobre isso pra mim, não. E aí, quando eu falei pra ela, mãe, tô no grupo de teatro da escola, ela, entendi. Aí ela me contou a história, que ela era atriz, e depois ela acabou seguindo a carreira de figurinista. Inclusive, ela foi professora da Melissa. Olha... Eu divido a minha mãe com a Melissa, tá? Porque ela chama a minha mãe de mãe também. E aí, bom, em 2007 eu entrei nessa companhia. Aí em 2008 eu já fui fazer um curso no TESC. Em 2009 eu fui chamada pelo Márcio Souza para entrar no TESC como atriz. Eu entrei, fiz o Carnaval Rabelém em 2010 e Sábados Detonados também, que ficou em cartaz durante algum tempo. E aí eu tava ali naquele meio. Já entrei num grupo super badalado, que todo mundo achava que era o grupo profissional da cidade. Realmente, era um grupo que dava salário mínimo para os atores, coisa que naquela época não tinha, né? Era muito difícil. Naquela época faz 10 anos atrás, né? Faz bastante. Não. 10 anos atrás, faz tempo. E aí eu entrei no TESC. Nessa mesma época eu cursava publicidade numa faculdade particular, porque não tinha teatro aqui ainda, né? Em 2008 eu entrei na publicidade para ficar perto de alguma maneira da arte, né? Sim. E aí acabei entrando pro TESC e os ensaios eram à noite, e eu tinha salário para trabalhar como atriz. Olha... Era muito difícil, né? Quem é que era uma atriz que tinha salário nessa época? Então eu larguei a publicidade, fui ser atriz do TESC, acabei ficando lá durante alguns anos, mas eu tive que sair depois porque fui morar no Rio durante um tempo para cuidar da saúde. Eu tenho um problema de vista muito grave, então eu fui para lá, fiquei um tempo afastada. E aí passei no vestibular da UEA para teatro, primeira turma aqui, e fui cursar teatro. Nesse meio tempo, foi que 2010, eu fiz o TESC, aí comecei a fazer um monte de comercial, qualquer coisa que me chamava, eu queria, várias companhias e não sei o quê. E aí eu trabalhei com a Ednés Assado, cheguei a iniciar um processo com o João Fernandes e o Efraim. Nossa, fiz várias coisas, assim. E aí todas essas experiências eu fui cada dia mais tendo certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Mas não sabia muito bem como administrar, porque você também acaba pegando um monte de trabalho, um monte de coisas e não dando conta direito, né?
Bom, em 2012, eu fui estudar teatro nos Estados Unidos, a partir de um programa do Ciência Sem Fronteira, na época que o Ciência Sem Fronteira, né, abarcava outras áreas que eram de humanas. Então, eu fui pela CAPES, estudei 6 meses numa universidade da Carolina do Norte, que se chama Appalachian State University, é bem legal, assim. É uma universidade estadual, né? Mas foi uma super experiência, imagina, estudar teatro em outro país, outra língua. Eu não sei nem como é que eu passei na entrevista, porque eu nem falava inglês direito, eu só decorei um texto e eu passei. Enfim, eu fui pra lá, fiquei esses 6 meses. Quando eu voltei toda desperiodizada, porque tu imagina, estudar em teatro numa outra língua com pessoas que são muito diferentes da gente, eles olham pra gente estranho. Tem muita gente que abraça, mas tem muita gente que é só uma latina aqui. E, enfim, eu ralei muito, não consegui fazer todas as disciplinas, porque eu acho que eu não me dediquei como deveria também, né? Muito medo de tudo. E cheguei aqui para voltar para a UEA e estava totalmente desperiodizado, totalmente fora da realidade. Eu tranquei a faculdade. Não façam isso, crianças, isso é uma desgraça. Trancar a faculdade, depois para você voltar, você rala muito. Eu passei 7 anos para me formar em teatro. Meu Deus. Eu me formei. Foi quase uma medicina, né? De tanto tempo. E aí voltei e fui trabalhar na Secretaria de Cultura, porque eu voltei falando inglês e entendendo de teatro. Aí nessa época eles estavam fazendo as audições do Glorioso. Uhum. E aí eram profissionais que trabalhavam com a Disney, né? Eram americanos e tudo mais. E eu fiz o teste para ser atriz. E no teste eu falei inglês. Aí eles disseram, ué, essa menina é atriz e fala inglês, pega ela para ser nossa tradutora, né? E acabou que eu entrei. Foi muito legal, porque eu virei tradutora deles, coordenei o elenco, fui produção, fui assistente de direção, enfim, fiz muitas coisas que fizeram com que eu aprendesse outras áreas que não só estar no palco, não só atuar. Então foi uma experiência muito 10. Aí em seguida eu continuei trabalhando na SEC, veio para cá o Jorge Tacla, que é um diretor de musical de São Paulo, e me chamou para assistir a direção dele. Eu assisti a direção dele e ainda atuei como stand-in da Ednelza, no musical, como que é? Lágrimas de Brinquedo. Eu fiz a vovó Nenel junto com a Ednelza Sado. Inclusive o Matheus estava nesse elenco também. E era o stand-in do Zezinho Correia. Isso tem, acho que no YouTube, é bem legal esse espetáculo. E aí foram aparecendo esses trabalhos, essas coisas, pela SEC principalmente. E também fora dela, porque acabei voltando para a faculdade por incentivo dos meus chefes na SEC. Disseram, não, você tem que se formar, vai lá, a gente segura aqui. E eu me formei. Entrei no Ateliê 23, lá por 2014, 2015. Trabalhei no ateliê até 2018. Fiz 6 trabalhos lá com eles. Entre atuar, escrever, compor música, enfim, produzir, né, e estar na companhia. Foi muito bom também, foi um período de muito aprendizado. Você estar em uma companhia, fazer parte de um grupo, é muito aprendizado. Não só para as nossas funções nas artes, mas para lidar com as pessoas, para aprender a trabalhar em grupo e ajudar a gerenciar uma companhia, né? Depois eu acho que o Tassi vai, claro, falar muito melhor sobre isso, mas foi uma experiência, assim, incrível estar no ateliê. Bom, nesse meio tempo de ateliê, eu fiz uma participação na novela Força do Querer, em 2017, que foi bem legal também. Foi, acho que, a primeira vez que eu fiz audiovisual, assim, né? Com setzão de filmagem e tal, foi bem legal. Fiz a série Boto com os meninos da Artrupe. Tá, no ateliê a gente viajou, foi a primeira vez que eu viajei com o espetáculo. A gente foi para Brasília apresentar o espetáculo Ensaio de Despedida, que também é uma dramaturgia escrita por mim, pelo Eric Lima e pelo Tassiano Soares. Olha que legal. Pois é, e a gente foi nesse festival que é o Cena Universitária, que foi incrível, porque conectou a gente de ateliê Amazonas com várias pessoas do Brasil. Então, até hoje a gente tem contatos com grupos, rola convite deles virem, da gente ir, por conta desse festival. Por isso que é tão importante a gente se inscrever, a gente conseguir ir sempre que pode. Não tem nada a ver com Manaus ser afastado, ou porque aqui não tem teatro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente conhecer as realidades dos outros lugares e muitas vezes a gente se surpreende.
porque as realidades deles são muito parecidas com as nossas. A gente acha que aqui, porque aqui não tem, aqui é incipiente, não tem. Tem sim, e tem tanto quanto nesses outros lugares. É por isso que é legal a gente conhecer o trabalho, né, dos artistas da nossa terra, ir ao teatro, assistir aquilo que eles fazem. Agora está no ar aquela minissérie da Globo, que é Aruanas, e tem um monte de gente que é daqui no elenco. Então, é legal assistir, né? Verdade. Conhecer o trabalho também dessa galera, né? Tá. Em 2018 eu saí do ateliê e também saí da SEC para me dedicar ao mestrado, que era uma coisa que eu queria muito fazer e exige tempo, exige dedicação, assim como teatro, né? A gente precisa se dedicar. E aí eu acabei escolhendo ficar com um mestrado, terminei meu mestrado no ano passado, defendi ele, vai fazer um ano, mês que vem, inclusive. E nesse ano eu fui convidada pela companhia Apareceu a Margarida para fazer a peça Ambrosia, o Fantasma da Arte, com a direção do Douglas Rodrigues e o texto do Sérgio Cardoso, né? Eu fiz um personagem que é muito legal, a peça assim, bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito, porque é teatrão. Eu sempre fui de teatros menores, né? De trabalho no ateliê, que são muito mais intimistas, ou de trabalhos mais performativos, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu me vi lá no teatrão interpretando a Leona Castomante. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, um dia vejam, é bem legal. Não sei se o Léo já assistiu. Ainda não. É legal, eu vou te mandar o link depois. Mas a filmagem não é legal, não. Então é legal ver ao vivo. E aí, nesse ano, eu também fui a gente fez um espetáculo infantil, foi o meu primeiro espetáculo infantil, que foi Fina, da Um Teatro, que é a direção do Tércio Silva, e foi uma experiência louca, porque eu cantei, e eu não canto. Eu cantei, eu dancei e eu fiz a Fina. Então foi muito legal e acabou gerando um outro trabalho agora, que eu tô com ele, que é o Cabelos Arrepiados, que a gente pretende montar ainda esse ano, se tudo der certo e a gente sobreviver, né? Vamos, por favor. A gente estiver vivo, vai ter Cabelos Arrepiados e eu tô assistindo a direção dele. E também no ano passado aconteceu uma coisa super maravilhosa na minha vida, que foi o convite do Matheus Sabá para escrever a Caixa Mágica do Natal, escrever a dramaturgia, né? E aí assistir a direção dele nesse musical de Natal, contratado pela SEC. E a gente acabou concorrendo a um prêmio, né? Que é o Prêmio Brasil Musical, e ganhamos por voto popular, então isso foi muito legal. E essa minha parceria com ele ainda vai continuar, porque a gente está junto agora na produção do Menino Maluquinho, que é uma ópera, também direção dele. E já estamos na produção de mais um musical que está sendo escrito por mim, mas é surpresa. Quando eu tiver informações, não vou fazer um conto. Vai sair esse ano ainda, se o corona permitir. Bom, gente, atualmente nessa maneira nova da gente tentar fazer arte, fazer teatro, eu estou trabalhando remotamente com o grupo que eu faço parte atualmente, que é o Núcleo de Práticas Meditativas no Treinamento do Artista, que legal. Que é um projeto de extensão da UEA, coordenado pela professora doutora Vanja Poti, e que a gente tem produzido muito nesses dias através da videochamada, né? Então, um grupo que se reunia, que utilizava meditação, yoga, que fazia as energias se convergerem para fazer alguma coisa artística. Agora a gente tem feito isso das nossas casas da melhor maneira que a gente pode, porque não pode parar. Agora tu falaste para mim que desde pequenininha ali, lá na escola, você foi pro palco e foi atriz e disse que é aquilo que você queria fazer na sua vida, né? Então me fala um pouco o que é ser uma atriz de teatro e qual é a importância dessa profissão hoje em dia. Isso é muito bom. Bom, para ser uma atriz de teatro, um ator de teatro, isso para mim, tá, gente? Isso é coisa minha. Existem algumas coisas muito importantes, assim, que eu gosto de colocar em primeiro lugar. E acho que uma delas, a que mais me move para isso, é ter paixão pelo que eu faço. Porque ser atriz vai muito além de estar em cena, de estar no palco. Vai muito além. Aliás, você ser um artista de teatro, independente de qual área você escolha, exige que você goste muito do que você faz. Então, para mim, primeira coisa, gosto muito, quero muito isso, tenho paixão por isso.
é isso que me move, então, primeiro item, ok. Em seguida, eu penso que se você quer escolher qualquer área nas artes, você precisa estudar muito. É muito bonito você ver uma cena com todo mundo com figurino e iluminado, com a música e tudo, mas você não sabe o que acontece por trás disso no processo de criação. Exige muito estudo. Então, se você quer ser uma atriz, quer ser um ator, pode ter certeza que não vai ser fácil. Você vai estudar muito, todos os dias da sua vida, mesmo quando você não estiver em processo. Então, além disso tudo, além dessa dedicação, ser atriz, para mim, é ser generoso com quem você trabalha. Sempre pensar no outro, sempre aprender a ouvir o outro. Porque quando você acha que sabe de tudo, você acaba não escutando. E você acaba deixando de aprender e absorver coisas que as pessoas mais experientes têm, né? Então, ouvir é muito importante e ser generoso com aquela pessoa que você trabalha. Mesmo que você não tenha muita afinidade com ela, mesmo que ela seja muito, muito mais inexperiente que você, é importante você dar-se. É você ser generoso, é você saber ouvir e poder contribuir para aquela pessoa. Eu costumo dizer que num processo criativo, assim, qualquer um que seja, eu sempre chego como se eu fosse uma iniciante. Eu sempre chego como se a partir dali eu vou ser preenchida, eu vou começar a aprender tudo de novo, porque todo processo é diferente. Eu nunca posso achar que eu sei de tudo. Então, quando você acha que você sabe de tudo, você vai se dar mal. A queda é muito maior. Porque a arte passa por cima de ti. Você acaba deixando passar experiências e coisas que você podia esmiuçar, que você podia se dedicar, que você podia mostrar um trabalho incrível quando você acha que sabe de tudo. Então, para mim, essas coisas, essa generosidade, esse saber ouvir, esse estudo, essa dedicação, é o que me faz ser atriz. Mesmo que eu não esteja, por exemplo, agora, eu não tenho um grupo que se vê todos os dias presencialmente. No entanto, eu tenho o meu treinamento diário. Eu treino diariamente o meu corpo, eu leio diariamente. Tem dias que eu deixo passar a leitura técnica, mas eu leio alguma coisa, algum trecho de uma peça, alguma coisa que me mova, porque o treinamento intensivo e diário do artista é que faz ele ser um bom artista. Não é talento, não é beleza, não é que você tem muito dinheiro, isso não vai te fazer ser um bom artista. O que vai te fazer ser um bom artista é a dedicação e o estudo. Por que eu acho as artes tão importantes? Não só a profissão atriz. Eu acho que as artes, elas dão a possibilidade da gente ter um olhar sensível para o mundo. É claro, existem muitas áreas importantíssimas. A ciência é muito importante, a medicina é muito importante, o direito é muito importante. Mas se todas essas áreas existissem sem as artes, não seriam pessoas, seriam máquinas. Elas não teriam subjetividade, elas não teriam sensibilidade. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar, que é novo para mim também, porque eu assisti outro dia uma série que chama Pandemia. E tem um relato de uma médica, uma especialista, que diz o seguinte: quando ela era estudante de medicina, ela assistiu a um filme. E a partir desse filme, ela sentiu muita vontade de pesquisar determinada área na medicina. E hoje ela é uma grande especialista. Então, a arte pode transformar a vida das pessoas, pode influenciar, pode fazer elas quererem trilhar outro caminho. Quer dizer, ela podia ter descoberto isso sozinha, mas na verdade ela descobriu isso através da arte, com um filme. Então, a nossa profissão é extremamente importante para que as pessoas consigam alimentar a sua alma, e não só o seu corpo, não só a mente. É muito importante cuidar do corpo e da mente, mas da alma também. Eu acho que é o que dá um pouco mais de humanidade para as pessoas e torna elas mais sensíveis. Então, sem arte, ninguém vive. Ninguém vai deixar de ouvir uma música, de assistir um filme, de presenciar uma cena bonita num espetáculo, porque o ser humano precisa disso. Muita gente diz que não, que artista é tudo vagabundo, que arte não serve para nada, mas será? Você nunca ouviu uma música na sua vida? Um momento como esse, então, a arte também é importantíssima, né? Para dar um momento de paz para as pessoas, né? Que todo mundo em casa, às vezes, sem ter o que fazer, aí bate depressão, bate ansiedade, a pessoa vai lá, vai ouvir uma música, vai ver um filme, vai ver uma série, vai ver alguma coisa no YouTube que tem referências da arte, às vezes, né? Dentro do próprio YouTube. Uhum. E que aquilo ali traz um momento de tranquilidade, de diversão para a própria pessoa, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas dizendo que
não tem importância nesse momento, mas ela também tem importância, assim como outras profissões que você já citou antes, que também são super importantes. Tanto dentro desse momento, quanto fora desse momento também. Sim, realmente. Agora sim, a Thaís já fez diversos papéis, já foi diversos personagens. Como que você se prepara para fazer um personagem novo, para se preparar para um espetáculo? Como é que funciona essa preparação? Bom, isso depende muito. Depende do quê? Depende do grupo, do processo, do diretor, do texto, da provocação. Por exemplo, quando a gente já tem um texto pré-estabelecido, né? Já escolhemos a dramaturgia, vai ser, sei lá, Shakespeare. Ok. Então, quando a gente já tem uma dramaturgia, o que eu faço primeiro no meu processo de criação é pesquisar tudo que eu puder sobre o autor da peça, o contexto que ele vivia, o lugar que ele vivia, as motivações que podem ter provocado ele a escrever aquela peça, se tem filmes daquilo. Eu pesquiso o universo daquele autor, quando eu já tenho esse texto definido, né? Pela companhia, pelo diretor. Quando o processo é invertido, que você ou não tem um texto e vai desenvolver ele durante o processo, aí tudo vira inspiração, tudo vira processo criativo. Tudo que está ao teu redor é preciso que tu observes. Quer dizer, tudo isso pode me servir para uma escrita criativa, a minha bagagem que eu carrego, a minha experiência, o filme que eu já assisti, a briga que eu já tive com meu namorado, o meu problema de saúde, tudo que aconteceu na minha vida vai ser referência. Então, nesse processo, eu busco as minhas bagagens e não do autor. E, assim, depende muito, porque tem diretores que gostam de trabalhar a partir de um determinado elemento. Por exemplo, o diretor chega na sala de ensaio e fala: gente, eu já tenho figurino, eu já tenho cenário, a gente vai criar em cima disso. Aí é um outro processo, aí a gente vai se preparar de outra maneira. Quando tudo isso é definido, dependendo do processo, depois que é definida a primeira linguagem, o que a gente vai fazer, quem é o autor, quem vai escrever, qual é o contexto, aí eu começo a pensar no meu personagem. Aí agora eu posso me dedicar a fazer o histórico dele. Eu gosto de fazer o histórico do personagem, meio que método stanislavskiano, não arrisca, porque não dá para seguir a risca, é bem complicado, mas eu sigo, porque eu posso. E aí vou esmiuçando o meu personagem, pensando em como eu vou emprestar o meu corpo para aquela persona surgir em cena. Legal. E aí, quando a gente parte para a sala de ensaio, é que as experimentações vão dar lugar para minha voz, para o meu corpo, como é que eu vou emprestar meu corpo para aquela persona, e aí isso acontece na sala de ensaio. E aí tudo isso vai caminhando assim, devagarzinho, mas também varia de processo para processo. Quando eu trabalho sozinha, eu gosto de fazer assim, né? Escolher o texto, mesmo que se for eu que escreva ou outra pessoa, escolhe o texto e aí depois vai trabalhando devagarinho no personagem, pensando nele e em seguida parte para ação. Como funciona a relação entre o ator e o diretor, então? Então, é uma relação que, para mim, né, depois de ter passado por tantos diretores e diretoras, né, de Manaus, que, claro, contribuíram muito para eu ser quem eu sou hoje, para eu saber o que eu quero e as minhas escolhas, é a retroalimentação que essas duas pessoas têm que ter, o ator e o diretor. Da mesma maneira que o diretor só pode trabalhar com aquilo que eu dou de material para ele, eu também preciso saber ouvi-lo para que a maneira como ele vai me guiar, eu consiga produzir material para que ele diga, ok, para que ele filtre, né? Então é sempre assim, para mim nunca vai ser uma relação hierárquica de eu mando, você faz. Não, eu acho que o diretor e o ator precisam ter sempre essa relação de você me alimenta, eu te alimento, você me alimenta, eu te alimento. Porque quando a coisa, ela existe, tá, gente? O diretor que chega e fala assim, mexe a boca de tal jeito, abre o olho esquerdo, fala assim. E isso é uma maneira de trabalho, mas que eu não gosto. Porque ele impede que eu crie, entendeu? Eu vou só reproduzir aquilo que ele quer. E aí, pra mim, ele não é um diretor, ele é, sei lá, eu sou uma marionete, ele tá lá me dizendo como é que eu tenho que fazer. Eu acho que a relação do diretor e ator tem que ser muito afetiva. Tem que ter afeto. Eu não gosto de trabalhar com dor, com diretor que faz o ator sangrar para ele sentir. Eu acho que não é por aí. Eu acho que
com afeto, com um tratamento mais amoroso, você consegue tirar coisas incríveis, inclusive parecer que o ator foi torturado sem ele ter sido, entende? Então, para mim, a relação do ator e diretor tem que ser muito saudável. Você pode não ser amigo dele, você pode ser só um contratado, mas que seja uma relação saudável e que os dois tenham o direito de ir e vir e se alimentar e dar ideias e criar juntos, porque senão é uma criação unilateral e eu acho que, como artista, para mim não interessa. Às vezes, os atores, as atrizes, se pegam muito só no seu conhecimento, no corpo, em cena, né? Mas a gente sabe que existe uma porção de outros elementos que estão ali sustentando aquele espetáculo, junto com o ator, né, o artista em cena. Como é que você se comunica com esses outros elementos cênicos também? Por exemplo, iluminação, qual é a importância do ator conhecer um pouco de cenografia, de figurino, de sonoplastia? Como é que você vê assim, o ator também em contato com todos esses elementos e a busca do conhecimento para isso? Bom, eu acho extremamente necessário. Eu acho que é primordial que o artista de teatro conheça um pouquinho de cada área. Primeiro porque não existe isso de aqui em Manaus a gente é diferente. Não, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, os artistas de teatro que não são contratados de grandes produções da Broadway ou de, enfim, grandes produções, eles precisam saber fazer tudo. A gente precisa saber fazer tudo. Mesmo que você não seja um diretor, mesmo que você não seja um iluminador ou um cenógrafo, enfim. Você precisa dominar todas essas áreas de uma maneira que for básica, porque em algum momento você pode precisar fazer na sua própria produção. Eu escrevo, eu produzo, eu atuo, se tiver que costurar, eu costuro. Então, iluminação realmente eu precisaria fazer um curso um pouco mais elaborado, porque é mais difícil. Mas eu tenho noções, entende? Porque nós somos artistas que precisamos ter um leque de opções para trabalhar. Quem faz só uma coisa hoje em dia no teatro, tá bom, ela pode ser muito boa naquela coisa, mas ela vai ter muito mais dificuldade de se inserir, inclusive, no mercado. Porque se você faz só aquela coisa, eu não posso contar contigo para me ajudar em mais nada numa produção que não seja uma produção com muito patrocínio, com muita grana, né? Então, para mim, é primordial que o artista saiba o mínimo, o básico, que ele estude um pouco de todas essas áreas, para que ele saiba o que está acontecendo na produção que ele trabalha, ele saiba a maneira que ele vai poder ajudar um figurinista, um cenógrafo, ou enfim, a produção. Você nunca é só ator. A menos que, enfim, né? Você esteja em Hollywood, sei lá. Se você não tá, então, meu amor, você vai ter que fazer de tudo um pouquinho. Eu sou designer, eu me viro, eu faço os cartazes da peça, eu edito os vídeos, a gente junto acaba pensando no figurino junto e às vezes até mesmo costurando. Então, essa possibilidade de você saber muitas linguagens enriquece o teu trabalho. Não só o teu trabalho, mas também a maneira como as pessoas podem te ver. E dizer, olha, aquela pessoa ali, você não precisa chamar ela só para aquilo, ela pode fazer mais de uma coisa, sabe? É muito legal você saber só uma coisa, mas é muito mais legal ainda você estudar um pouquinho de tudo. Vamos falar um pouco assim, por exemplo, a pessoa, ela quer ser ator ou quer ser atriz, né? Você já falou um pouco do início da sua carreira, que você entrou na escola, teve o seu primeiro contato e depois você descobriu que sua mãe já tinha toda uma história nesse ramo e de repente foi, digamos assim, um pouco mais fácil assim, esse início, porque você, digamos, teve um direcionamento, né? Para a pessoa que não tem esse direcionamento, o que você pode deixar de mensagem para ela, de repente, olha, busca o conhecimento em tal lugar, existem esses autores, essa biografia aqui que dá para você começar uma pesquisa legal, começar a entender o que é esse mundo. O que você pode falar para mim nesse sentido? Bom, primeiro, se você está interessado em entrar nesse meio teatral, estude. Procure um curso, procure a Trilhares, de preferência. Não, brincadeira, enfim. É importante que você estude, porque quando você entra em contato com a base do conhecimento técnico da coisa mesmo, e não que fique só naquela, eu queria muito ser a Julieta. Não, procura um curso, estuda e descobre se é isso que você quer mesmo. É isso que você quer mesmo? Então estuda mais. Eu acho que para qualquer pessoa que queira começar.
Eu gosto muito de um livro do Eugênio Kuznet, que chama O Ator e o Método, que ele explica de um jeito mais facinho, mais gostoso, o método do Stanislavski, que eu particularmente gosto muito, porque me ajuda muito a entender o meu personagem, quando eu preciso entender. Às vezes eu não sei de onde partir, e aí eu vou para esse livro e eu volto a reler na pesquisa do Stanislavski, a partir do olhar do Eugênio Kuznet, que é bem didática, bem fácil a leitura, então eu super indico essa. Tem um outro livro também que não é exatamente direcionado para atores, que chama Preparação do Diretor, da Anne Boga. Mas eu indico para os atores também, porque é importante que o ator entenda como é difícil a cabeça de um diretor funcionar, como ele precisa montar na cabeça dele, o que ele precisa fazer para estimular o elenco, o que ele precisa fazer para colocar as suas ideias em prática. Então, conhecer um pouco sobre a direção ajuda o nosso trabalho de ator. Né? No sentido de, por exemplo, tem um capítulo da Anne Boga que ela fala da sedução. Quer dizer, aquilo que me seduz, aquilo que eu sinto muita vontade de trabalhar, é aquilo que eu preciso escolher. Porque se algum trabalho, alguma proposta, Thaís, vem trabalhar comigo na minha companhia, a gente vai fazer o texto, sei lá o quê, Fernando Godot. Se eu não gosto disso, meu trabalho nunca vai ser interessante, ele nunca vai ser de corpo e alma, ele nunca vai ser verdadeiro. Então, é por isso que eu acho que esse livro todo ator deveria ler. Tem um outro, que é do Jean-Jacques Rubini, que ele é um clássico, né? Ele escreve coisas que a gente vê na faculdade, até no mestrado, até no doutorado, que é bem teórico, mas ele passa por todas as questões do corpo, da voz, do gesto, e faz um aparato histórico de todas as vertentes mais importantes do teatro, desde os gregos, Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, até os dias de hoje, Muschini, talvez, e o nome do livro eu vou já dizer, Arte do Ator, que é bem legal. É um livro fininho, a linguagem também não é tão difícil. Fora, assim, tem muita bibliografia, tem muito material de teatro. Para quem lê inglês também tem muita coisa na internet. Quem está buscando essa profissão hoje em dia, como é que é o mercado dela aqui no Amazonas, né? Aqui em Manaus? O mercado de ator, de atuação, de atriz, de espetáculo, como é que ele está hoje em dia? Bom, hoje em dia, agora tá meio ruim. Antes da pandemia, assim. Antes da pandemia, então. Bom, é como eu disse antes, né? O artista de teatro, em qualquer lugar do Brasil, que não esteja numa grande produção, ele precisa saber de tudo um pouco, porque sobreviver bem, pagar suas contas e viajar e sobrar dinheiro no final do mês, com o teatro, é muito difícil. A gente só consegue se a gente faz várias outras coisas junto, né? É difícil falar isso, porque é minha profissão, é como eu tento me manter, mas eu acabo tendo que fazer outros trabalhos, ir para outras vertentes do próprio teatro, né? Enfim, das artes. A gente faz de tudo, lava, passa, cozinha, é bombril. Mas tem me surpreendido muito em Manaus o crescimento de vertentes como a comédia, né? Que tem vários grupos de comédia hoje que estão crescendo. Tem o teatro musical em Manaus também está ganhando força. A gente vê isso pelas nossas produções na secretaria. Acho que o espaço que a secretaria também está dando para artistas mais novos, para montar, para selecionar, para ver gente que não está trabalhando tanto porque falta oportunidade. Então, eu acho que é um trabalho importante que eles têm feito. Assim, além dos editais, né, que através da prefeitura a gente tem aí para auxílios de espetáculos, para produção de espetáculos, mas, para ser bem sincera, a renda fixa de um artista, ela é muito suada. Tem que ralar muito, tem que fazer de tudo, tem que desde ir para animação cultural até as produções sei lá, de filme, de televisão, de cinema, ir para outros lugares que não seja só o teatro. Porque não é uma coisa só nossa, exclusiva do Amazonas, é uma realidade que é uma arte muito antiga, que as pessoas valorizavam muito mais quando só existia aquilo, quando não tinha televisão, quando não tinha cinema, e as pessoas iam ao teatro. Hoje, a nossa maior alegria é conseguir ver uma plateia que tenha metade, pelo menos, cheia, que tenham pessoas assistindo, que tenham pessoas que ainda se interessem pelo teatro, que não seja
da Broadway, mais uma vez, que a gente já sabe que é sempre lotado, né? Então, as produções locais é uma exceção à regra. Mas é a única, entendeu? E não dá para todos os artistas do mundo inteiro trabalharem na Broadway, né? Enfim. Mas o importante é que a gente não desiste, a gente não relaxa, a gente continua trabalhando, às vezes a gente tira dinheiro de outro projeto para cobrir esse, aí a gente se inscreve no edital do Itaú, a gente se inscreve no edital da secretaria, a gente se inscreve em edital de outra cidade, de outro país e não para. O importante é não parar. É difícil? É, mas essa foi a profissão que a gente escolheu. E as pessoas precisam da gente. Elas não sabem disso às vezes, mas elas precisam. Vamos falar um pouco então das conquistas que a Thaís já teve nessa área. Pra falar de coisa boa também, né? A gente não pode ficar só falando de coisa ruim, porque não, a gente sabe que de jeito nenhum. Também tem coisas muito positivas nessa vida que a gente escolheu, né? Sim, tem coisas muito positivas. Poxa, a minha vida toda eu só fui muito agraciada, porque eu consegui uma bolsa para estudar fora, eu trabalhei com as grandes companhias daqui e todas essas... parece besteira, parece pouca coisa. Ah, tá, ela trabalhou numa companhia, e aí? Isso tudo serviu de experiência para eu ser a profissional que eu sou hoje. E acho que de todas as coisas, a que mais me deixa feliz de conquista no meu trabalho é ser reconhecida pela minha cidade. É ter pessoas indo assistir meus espetáculos e dizendo, cara, tu é uma atriz incrível. Nossa, eu não sabia que tinha uma atriz incrível assim aqui. Sabe, gente que nunca viu teatro e ouvir isso é muito gratificante. Além de ter o seu trabalho reconhecido e indicado para, por exemplo, eu não trabalho mais na Secretaria de Cultura, eu não sou mais funcionário, eu sou artista independente, não trabalho fixamente numa companhia ou numa empresa, nem nada. Eu sou a minha própria empresa. E ter a Secretaria de Cultura me convidando para escrever uma dramaturgia através do Matheus, mas sabe, dizendo, não, a gente confia no teu trabalho, a gente te viu se formar, a gente te viu ralar aí como coordenação de elenco, como tradutora, e hoje eles valorizarem o meu trabalho e me chamarem e dizerem, não, a gente vai te pagar um cachê pelo teu trabalho, porque o teu trabalho é bom. E isso eu não, cara, não tem que pague, assim, foram anos de esforço, anos de estudo, que todos os dias eu aprendo, que todos os dias eu ralo, mas que no fim das contas vale muito a pena, porque eu tenho meu trabalho reconhecido e cada dia mais. Então, o meu currículo só cresce. Muito obrigada. Thaís, a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa, então nesse momento eu queria que tu passasse um pouco dos teus contatos, de repente as pessoas gostaram de conhecer um pouco da Thaís, querem saber mais, ou querem contratar a Thaís, que é muito importante, né, para fazer parte de um elenco ou de um trabalho. Como é que a pessoa faz para contactar a Thaís hoje? É fácil, gente, não, brincadeira, não sou tão fácil assim. Propaganda, né? Se você acha que eu sou uma boa atriz, você pode me ligar no telefone, está aqui embaixo. Não, tá não. Não vai ter, será? Não vai ter, não. Se gente, você quiser, a gente coloca. Não, telefone não, que já basta as cobranças que eu recebo todo dia. Me sigam no Instagram, eu dou dicas de coisas aleatórias, às vezes sim, às vezes não. Faço meus vídeos engraçados, tenho alguns personagens no meu Instagram, THS Vasconcelos. E se você quiser trocar uma ideia mais intelectual, quiser dicas de livros, de leitura, quiser conversar sobre teatro, meu e-mail é thais.eventos3@gmail.com. Você pode mandar mensagem a hora que você quiser, não vai para a caixa de spam. Eu já desabilitei. E aí é isso, gente. Mandem mensagem, me sigam aí nos rolês da vida. Tem meu YouTube também, meu canal, mas ele não é muito badalado, não. Mas se quiser olhar, tem vários experimentos esquisitos lá. É isso. Eu queria agradecer. Muito obrigado, Thaís, por compartilhar um pouco da sua vida com a gente, um pouco do seu conhecimento. Acho que isso é muito importante nesse momento, todo mundo conhecer um pouco da trajetória desses artistas aqui da nossa cidade, né? Vários vão passar por aqui pelos nossos videozinhos. Então é isso, muito obrigado. Eu também agradeço muito, Léo. Obrigada, Trilhares. Essa iniciativa é maravilhosa. Eu espero que essas conversas possam gerar muitos frutos aí para as pessoas, para quem vê, para a gente, quem sabe futuros trabalhos. E estou muito ansiosa para ver todos os vídeos de todos os meus colegas. E eu espero que seja muito legal e que as pessoas assistam de verdade, porque tem muita coisa boa. Muito obrigada.